Ok, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é para falar do Kira e a sua volta para o Blue Lock, as possibilidades, as com mais chances, as com menos chances, questões mais intrínsecas. Eu vou acabar sendo repetitivo essa semana, eu tô acreditando, porque tipo, querendo ou não, para mim fazer um vídeo falando sobre o Kira, eu vou também ter que comentar sobre algumas das possibilidades do próximo capítulo, então meio que tudo se agloba nesse vídeo aqui e vai ter uma mistureba também no outro, mas de toda maneira vamos tentar debater de forma educada. Tudo bem você odiar o personagem do Kira do fundo do coração, eu não acho que há problema em odiar personagens. Na moral, se todo mundo no mundo inteiro pudesse botar o ódio que existe dentro de si pra personagens, literalmente seres que não existem, o mundo seria tão melhor, né? O ódio todinho fica só nesses bonecos que estão fora da realidade e nós vivemos uma vida feliz. Tudo bem, tá bom? Eu acho que realmente é válido as pessoas não gostarem do Kira, eu respeito isso, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco reflexivo, né? Eu fico pensando, pô, você odeia ele com base em quê? Pô, é o design. Eu não gosto de gente loira, eu não gosto de gente galega. Não sei, talvez possa ser isso. Talvez seja a questão de que, pô, eu gosto muito do Isagi Oishi e o Kira foi alguém que fez de certa forma o Isagi perder, e aí eu tenho um tipo de receio com o personagem do Kira por causa disso. É por causa que o Isagi eliminou ele, e se o protagonista tá de um lado e outro personagem tá no outro, eu tô do lado do protagonista. Pode ser isso a explicação do porquê o Kira sofre tanto hater. Talvez seja um ódio no sentido de que por muito tempo a galera ficou enchendo o saco com a teoria do Kira voltar sendo jogador de Portugal, né? Por muito tempo o pessoal negava, não, o Kira nem vai voltar sequer na obra. Faz muito tempo, faz 6 anos, 7 anos que ele não aparece na obra. Danado, o Kira vai ser trazido de volta. Aí no 311 vem aquele momento, o Uratsuta mostra, o Kira aparece ali no tablet dele, pá, cria, né? Talvez um tipo de ódio, um tipo de raiva. Então eu consigo entender, mas ainda assim, o Kira não vai voltar ao Blue Lock. Vamos sair daqui. Vocês acham que o Kira pode realmente vir a ser um personagem novamente inutilizado? Porque uma coisa que ficou batendo na minha cabeça desde que esses spoilers saíram, pra falar a verdade, desde o capítulo 311, foi isso. Pô, talvez os autores realmente, não todos, né, mas alguns autores realmente consumam internet e façam uma pesquisa de vez em quando pra ver o que suas fandoms interagem mais, tá bom? O que eles estão discutindo, o que tá sendo debatido mais aqui, quais são os personagens, quais são as teorias da fandom. Diga aí, eu pergunto pra vocês, se vocês fizessem um mangá que é super conhecido, vocês não iam ter interesse não de saber o que o público que tá consumindo tá falando? Tipo, eu não tô dizendo ao ponto de copiar todas as ideias do público. Claro que como autor você vai ter suas próprias ideias. Talvez de sequer antes o público tiver ideia, né, do tema principal dessa ideia pra começar a teorizar. Mas ainda assim, eu fiquei com isso na cabeça. Talvez os autores tenham visto o volume cujo qual o público tinha de interesse no Kira e decidiram, vamos trazer ele de volta aqui. Pode ser muito interessante desenvolver isso, até porque a ideia do Wildcard era muito debatida e essa ideia aqui do lado B só foi trazida na obra mais recentemente. Não era uma coisa que estava estabelecida tipo desde os primórdios lá atrás, muito no passado. Foi estabelecida mais recentemente. Então, querendo ou não, dá pra se pensar, pô, não seria tão estranho o Kira ter sido trazido de volta, porque os autores perceberam que o público queria ver esse personagem ganhando um destaque. E se foi isso ou não foi isso, for só realmente uma ideia que os autores tiveram na mente, você acha que faz algum sentido lógico chegarmos, pelo menos aqui, na entrada, na primeira seletiva novamente, e o Kira tomar uma bolada na cara e ser eliminado novamente? Tem algum sentido lógico pra vocês? Até imaginando que esse lado B não tem
o Isagi Oishi, porque nós acompanhamos a partida da Nigéria todinha e muitas das críticas que eu vi foi dessa falta do protagonista. Não tinha o Isagi raciocinando, pensando nas jogadas, percebendo como o time era incrível e não sei o que. Tiveram que utilizar como base para poder fazer o desenvolvimento o Kuzo nessa partida contra a Nigéria. Os autores mesmos já demonstram claramente que eles não conseguem desenvolver a obra sem utilizar um personagem de base, um personagem pilar para orientar o desenvolvimento dos personagens. Isso é óbvio, pra falar a verdade, é necessário quase em todas as obras isso, algum personagem mais inteligente, um personagem mais cabeça pra contextualizar o público. Senão vai ficar enfiando o narrador no meio da obra a todo momento, fazendo um comentário, uma adiçãozinha ali, uma explicação de não sei mais o que, não sei mais o que. Tem obra que isso até funciona. No caso, por exemplo, de Hunter x Hunter, o Togashi faz perfeitamente isso, mas eu acho que é mais simples, é mais fácil só adicionar personagens realmente mais cabeças pra guiarem o caminho da obra e o desenvolvimento de seus personagens. Quem será esse personagem cabeça no lado B? Vocês estão teorizando, vocês precisam ir muito longe pra chegar a uma conclusão? É claro que é o Kira, ok? Tudo bem você vir dizer que o Kira não vai voltar ao Blue Lock porque ele não vai ser um dos dois últimos. Eu acho válido. É muito caminho ainda pra ser andado, né? Dos garotos desse lado B. Acabou de começar mesmo. Só que eu acho que ele não será eliminado tão cedo assim. Eu vou ser já bem direto ao ponto aqui. Se você tá com grandes expectativas que esse bobinho vai ser feito aqui com uma espécie de piada, como uma forma de mostrar, olha, novamente o otário que não concorda com as regras que o ego impôs e os seus ideais sendo eliminado, eu acho que você vai acabar sim quebrando a cara. Eu acho que o propósito de trazer o Kira de volta aqui e criar um núcleo que já aparenta ser tão forte, né, comparado aos demais, os demais, tipo, devem ganhar um desenvolvimento também, né, devem ficar tão fortes, mas o que eu tô dizendo é no sentido de que, do que nós sabemos até agora, esse é o grupo mais forte isoladamente, né. Essa sala 1 provavelmente vai ter um dos melhores times dessa primeira seletiva, de certeza. Então, querendo ou não, você olhar pra isso se formando, só com esses três já dá pra ter essa ideia, você acaba chegando à conclusão, pô, eu acho que esse primeiro momento vai servir pra mostrar progressão, em vez de apenas regresso com relação ao próprio Kira. Qual a opinião de vocês nesse tema? Vocês concordam aqui? Estamos estáveis nessa ideia? Mesmo que você discorde, ainda assim, você acha realmente que o Kira seria só eliminado? Se sim, quem é que seria esse personagem base pra guiar a história junto do Nagi? Porque o Nagi vai ser o protagonista dessa parte, todo mundo entende, mas em Blue Lock nós sabemos muito bem que Blue Lock só funciona com dinâmicas, tá bom? Só funciona com dinâmicas. Até personagens que você não espera ver tanta dinâmica, os autores dão um jeito de criar uma dinâmica. Por exemplo, Kunigami e Shigiri. Na minha cabeça não faz o menor sentido o Kunigami e o Shigiri serem tão próximos como o desenvolvimento tornou eles tão próximos, tá bom? Não faz o menor sentido. Na minha cabeça, eu tô dizendo na minha cabeça, tá bom? Mas eles são próximos, tem essa dinâmica entre os dois. A obra sempre constrói dessa maneira. Então, se baseando no que nós já vimos anteriormente, eu acho que faz sentido sim Kira e Nagi ser a dinâmica da vez para esse lado B. Seguimos então para algumas questões que eu quero levantar aqui. Nós vamos levantar muitas vezes ainda nas previsões enquanto durar esse arco aqui. Mas, gente, como é que se encontra a situação de agora? Agora, logo a seguir mesmo, nesse lance do bobinho. Porque, se eu não me engano, são 301 jogadores e o jogo do bobinho foi arquitetado justamente para 300. Era um número específico porque ficava 12 em cada sala, né? Das 25 salas. E aí eliminava um, ficava um time completinho em cada canto. Não tá com a cara de que esse bobinho aqui, já que o Nagi foi adicionado depois, né? A teoria que o pessoal chegou à conclusão que faz mais sentido. Não tá com a cara que esse jogo de bobinho dessa primeira sala vai eliminar mais do que uma pessoa apenas, não? Porque se realmente tiver
tiver 13 pessoas nessa sala, não dá, né? Tem que eliminar 2, querendo ou não. Então seria o quê? 2 sessões do jogo do bobinho, acabou uma, saiu um, aí acabou a outra, saiu outro, ia criar até uma tensão maior, né? Imagina aí, fica no quase, o Kira é quase eliminado, só que aí ainda chega o anúncio depois, temos mais uma sessão depois dessa. Meu amigo, se acontecesse uma parada dessa seria interessante, mas voltando ao quesito do desenvolvimento do Kira, após passar por essa etapa, como é que eu imagino certas coisas acontecendo? Olha, gente, eu gosto de imaginar que o Kira atualmente tá melhor do que o Nagi, tá bom? O Kira tá melhor do que o Nagi. Pô, Taigo, eu não concordo com tu, você explique melhor aí esse ponto. Eu não consigo explicar, sinceramente, apenas em um tópico, tá bom? Dessa forma aqui no vídeo, só falando rapidamente. Então, qual foi a decisão que eu fiz? Vou postar mais um vídeo. Amanhã temos mais um vídeo saindo no Taigin, aquele canal onde eu fazia antigamente os react dos spoilers, o react do mangá. Pronto, eu fechei ele por um tempo, tive novas ideias e agora eu quero trazer conteúdo pra lá de uma forma diferente. Se você quiser passar por lá, pra nós desenvolvermos mais esse tópico em específico, eu escrevi o vídeo hoje direitinho, botei minhas ideias cada uma pra não deixar passar nada por cima. Você vai ver lá, mas a situação atual, na minha opinião, é essa. O Kira está nesse momento de agora, na entrada, melhor que o Nagi. Provavelmente essa linha, né, de nível dos dois vai e acabar sendo superada rapidamente. O Nagi rapidamente vai conseguir voltar a ter a sua forma boa e com esse novo ego ele vai se encontrar, não tão rapidamente, mas ele vai se encontrar em algum momento dessa etapa, né? E aí, claramente, eu acho que o Nagi se torna o protagonista total desse lado B, ele se torna o número 1 a ser enfrentado, aquele cara a ser destruído, mas não consegue. Vai demorar um pouquinho até chegar lá? Vai demorar, mas ainda assim, todo mundo já tem mais ou menos essa ideia, né? Pô, o Nagi vai passar, o Sai já foi selecionado, nem precisou participar da seleção, falta uma vaga. Quem é que estará disputando essa vaga? Eu acho que é a pergunta que temos que fazer, porque o Kira já tá sendo totalmente imaginado, né? Na busca por ela. E os demais? Qual vai ser a competição do Kira? Já foi apresentado logo na primeira metade de um capítulo um competidor muito forte, né? O Shin do Hanero. Então, você vai criando expectativas. Eu teorizei isso essa semana eu acho que foi ontem até, na aba de comunidade do canal. E eu acabei percebendo que faz muito sentido. Eu vou trazer pra vocês esse ponto aqui. Deixa eu só achar, que aí nós conversamos sobre isso. Eu postei aqui, né? Parando pra pensar, o Wildcard deve ter tido uma final. Se os jogadores dessa final estiverem aqui no lado B e próximos do nível que o Kunigami estava na entrada da Neo, o lado B começa a ganhar potência. Não, eu não tô dizendo no sentido de, comparar ao Blue Lock exatamente. Eu tô dizendo num sentido mais, vamos dizer assim, pé no chão. São 2 vagas, uma talvez todo mundo já tenha meio que aceitado que é a vaga do Nagi, mas e a outra? Pelo menos por essa outra, olhando dessa perspectiva, o Nagi já estando classificado. Será que essa outra não vai ser difícil, não, de conseguir? Não vai ser, vamos dizer assim, disputada pra ser conquistada, não, por esses jogadores? Porque se eu não me engano, não me engano não, tenho certeza disso. O Kunigami perdeu naquele treino inicial da Liga Negoísta somente pro Nez e pro Kaiser. Ele venceu o restante dos jogadores do Basta de Munchen em quesitos físicos totalmente. Se existem outros garotos que chegaram na final do Wildcard e o Wildcard foi realmente muito competitivo a ponto de ter mudado a personalidade do Kunigami e ter deixado ele com tanto estresse assim, eu acho que é válido se imaginar que esses jogadores ainda possam ter tentado voltar pro projeto através desse lado B. Cria-se sim uma possibilidade de competitividade por essa vaga que em teoria, né, só na teoria, possa ser a do Kira, né não? Então, eu acho que até parando pra pensar um pouco assim, olhando pra fora, o desenvolvimento desse lado B só ganha tanto interesse por causa do Kira estar presente nele, pra falar a verdade. Porque, ok, tu pode querer o Nagi de volta, mas tu já tá meio que imaginando o Nagi no final das contas conseguindo, né, achar seu ego e ficar lá no final. Mas e a outra vaga? Quem nós iríamos nos afixar? Eu acho que é sempre importante Blue Lock trazer esse personagem cujo qual nós torcemos por ele
dele, porque aí a condução da narrativa fica mais simples, fica mais fácil. Eu acho que a obra consegue se vender muito melhor para os seus consumidores quando ela parte desse modelo, beleza? Eu posso estar exagerando, eu posso estar viajando um pouco, mas eu acho que sim, o Kira pode ser que não volte ao Blue Lock por causa dessa situação, vai ser muito difícil conseguir essa última vaga, mas ainda assim, ele traz características consigo, ele traz dúvidas, ele traz um novo ar, beleza? Uma coisa assim, diferenciada consigo. Eu não enxergo o Kira como eu enxergo os demais personagens na obra. Eu gosto dessa variedade de personalidades, até parando pra pensar, tá faltando, né? Alguém que vá totalmente contra os ideais do ego de empate. Você pode dizer, ai, mas o Kira nunca vai se comparar com os meninos do Blue Lock. Será que nunca mesmo? De toda forma, gente, nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo. O Taigin vai estar com a frequência inicial de 3 vídeos por semana. Vamos ver como é que eu vou desenvolvendo isso aí, mas ainda assim eu fico feliz de ele estar ativo. Se você puder passar lá para apoiar, eu já agradeço, beleza? Tamo junto, valeu, falou e... Cut!